Na verdade, o meu encontro com a dança, ele se deu de uma forma bem diferente, porque na época eu fazia Belas Artes na Escola Guinhar. E nessa época, quem era responsável por para dar aula para os alunos, né, para os rapazes, ainda era o professor Carlos Leite. Eu acho que eu devo ter sido, se não a última, a penúltima geração. O que aconteceu foi que num dia que eu estava lá na Guinhar, eu vi um rapaz chegando assim, de malha, de sapatilha. Aí eu olhei aquilo assim, falei, gente, né? Perguntei, de onde você está vindo? Ele falou, eu estou vindo da aula de dança, estou fazendo dança aqui no Palácio. Eu falei, mas como que você conseguiu fazer aula de dança? Você tem que pagar? Ele falou, não, porque é do Estado, né? E você tem que fazer um teste, faz um teste lá de aptidão. Se o professor achar que você, né, tem condições físicas para dar continuidade ao trabalho, você vai ser contemplado com essa bolsa. Aí eu fui, fiz, né, o teste, passei e fiz todo o meu processo de formação lá no Palácio, com o Carlos Leite, durante muito tempo. E paralelo, apesar de que nessa época as pessoas não gostavam muito quando você fazia aula em duas escolas diferentes, assim, tinha essa... Mas aí eu fui fazer aula lá no Estúdio Ana Pavlova, que na época quem dirigia era Dulce Beltrão e Silvia Calvo. E elas trabalhavam com a Betina Bellomo. Acho que eu fui muito agraciado, assim, de ter passado, né, pela mão dessas pessoas, desses mestres. Na verdade, eu fazia Belas Artes, fazia comunicação, né, fazia dança, escondido, porque eu sou do interior, eu sou de Patos de Minas, e uma família extremamente formada por homens, né? Não sei se era um preconceito ou se era uma preocupação, mas todos eram, ou estavam na faculdade, ou já tinham se formado e eram profissionais, né, liberais, assim. E eu né, acabei que eu larguei tudo. Larguei a comunicação, larguei Belas Artes, e em função até mesmo de uma mudança que eu fiz. O Balé Guaíra de Curitiba, ele veio se apresentar aqui em Belo Horizonte, isso começo dos anos 80. Eu fiquei muito impactado, falei assim, nossa, é isso que eu quero. Porque era uma companhia que usava muita técnica clássica, mas não fazia só balé de repertório. E fiz a audição, né? Passei e fui para Curitiba. A minha carga horária de trabalho lá era muito pesada. Eu começava às 8 da manhã e ia até às 6 da tarde. Então isso também, eu acho que esse tipo de processo, né, de formação, às vezes ele pode ser, né, um pouco duro demais, mas eu percebo muito o que ele me trouxe enquanto disciplina, né? Isso eu acho isso muito importante, né? Essa disciplina com esse fazer a dança, né? Fiquei lá em Curitiba, né, 5 anos, voltei para Belo Horizonte e assisti um espetáculo coreografado pela Dudude com o primeiro ato, que chamava Carne Viva. Eu olhei aquilo e eu fui tomado por uma emoção, e pedi audição para poder entrar para o grupo, entrei e fiquei lá no primeiro ato durante 9 anos. Depois saí e comecei também a pipocar, né? Às vezes tinham férias, às vezes teve uma época que eu pedi licença e sempre ia para a Europa para, né, para ver, para estudar, enfim. E circulei,
né, mesmo depois que eu formei e depois que eu me tornei professor, assim, eu continuei a fazer aula, porque eu acho que esse estudo ele é fundamental, né? A gente entender, né? Se a gente fala muito nisso, que arte é movimento, esse movimento que você faz com o seu ofício, ele é fundamental, né? Senão você vai ficando enrijecido, né? Engessado. Eu vou dançar só com o lado direito. E eu comecei a entender, acho que também tem a ver com, né, com o que me interessava na dança, que fazer dança, né, produzir dança, não é só produzir espetáculo. Tem uma série de coisas que estão, né, que estão interligadas, estão alinhadas a isso aí. Tem trabalhos que são feitos para fotografia, outros que são feitos para, né, defesa de TCC, de mestrado, outros que são feitos para cinema, e essa discussão também, né, de entender que a dança ela produz conhecimento. Queria mandar um abraço. Meu abraço vai para a Regiane, Meu amigo Dorsal e da pra minha amiga Jana. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José, Essas mudanças que o mundo vem sofrendo, né, que vem sendo contaminado por muita informação, as informações hoje, elas são muito rápidas, tudo isso se transforma em corpo. Então essa importância de você estar conectado com essa contemporaneidade, para mim ela é importante nesse sentido. Eu costumo dizer que não existe técnica de dança contemporânea. Enquanto escola, a dança termina, né, a dança moderna, a escola. Existem uma série de códigos corporais que, se você vê uma pessoa fazendo, você consegue identificar: isso é dança clássica, isso é dança contemporânea, porque começou, né, a usar o chão, e queda, e rolamento. E aí começou a caminhar por esse mesmo lugar. Você ter essa construção dessa formatação de dança contemporânea através de códigos que iam se repetindo, entende? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Que não é a dança que é contemporânea, mas é esse pensamento de quem faz essa dança. Não existe técnica de dança contemporânea, existem técnicas contemporâneas de dança, não de dança contemporânea, porque a dança também hoje ela busca informação em vários outros setores, às vezes, né, mesmo não sendo nas artes cênicas, ela está nutrindo, né, dessas possibilidades. Através da dança você cria a sua visão de mundo e você compartilha essa visão com as pessoas. O Steve Parkinson, o criador lá do Contato e Improvisação, ele falava uma coisa muito, muito bonita, que para ele o contato e improvisação era quando ele conseguia que duas ou mais pessoas construíssem uma única ideia. Então eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que o dia que a gente conseguir palco e plateia se fundam e viram uma coisa só, aí é perfeito. Teve uma época assim que a gente começou a perceber essa necessidade, principalmente
de companhias europeias, né? Essa vontade de procurar e buscar encontrar outras brechas. O que eu entendo hoje, mesmo pela escolha de trabalho que eu fiz, né, de trabalhar com dramaturgia, de trabalhar com pessoas que não são bailarinos, eu gosto desses corpos que ainda não estão contaminados, né, por esse tipo de formação, mas eu acho que o que define muito mais e que me interessa é o conteúdo artístico também disso tudo. Então, você consegue identificar hoje muito mais a dança contemporânea através dos coreógrafos, porque você reconhece a linguagem deles. Então você, isso é de fulano, isso é de ciclano, porque existe um espaço muito grande e muito forte para você imprimir, sabe, né, o seu pensamento de dança. Então por isso que eu falo, não é a dança que é contemporânea, mas é esse pensamento de quem faz essa dança e as escolhas que essa pessoa faz. Uma vez eu fui para São Paulo para assistir William Forsythe, que era do Balé de Frankfurt. E tinha uma placa enorme na frente lá do Teatro, né, Municipal de São Paulo. Balé de Frankfurt. Então o povo viu o balé, achou que era balé, foi ver balé. Não era balé. E foi uma loucura, porque a plateia começou a se degladiar, um gritava de um lado, outro gritava do outro. A dança tem que ter acessibilidade. Ela tem que ter. Porque senão ela vai, né, distanciando, vai ficando cada vez mais longe. E se muitas das vezes assim, as pessoas vão... isso aconteceu com a dança contemporânea, que ela chegou num determinado momento, num grau tão subliminar, sabe, assim, tão... que ninguém aguentava. Porque você ia... olha, eu estou me sentindo um burro, porque eu não estou entendendo nada. Eu acho fantástico essa inteligência, mas acho que você enquanto um proponente ou um provocador, você tem que dar algumas pistas. Não é entregar assim, né, de mão beijada, mas você tem que dar pistas. A dança contemporânea não é o lugar de contar história, é um lugar de propor e discutir ideias. Eu acho isso maravilhoso. O melhor lugar para você ouvir uma história é o cinema ou a literatura, e eles fazem isso assim, muito melhor do que a gente. A dança tem uma coisa que é muito importante e que foi uma discussão que a gente conseguiu levar isso agora para o poder público, assim, para eles entenderem que a dança tem uma coisa que chama especificidade. Ela não se retrata como circo, como teatro. Não, ela tem a especificidade dela. Estou falando que é melhor ou pior, mas é diferente, né? A nossa partitura é o corpo, a nossa filmadora é o corpo, né? Como que você vê o mundo e como que você fala, né, disso que você está vendo, através do corpo. Pren-lo portapuig cap a coix, cap a dret. Pren-lo portapuig i vergonya calandret. L'ale té d'un joc, és a casa amb un dofot. Vagi que fa joc, i costat de Santa Cruz. Pren-lo portapuig per anar-te cap a Ratge. Canto portapuig. Quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos fazendo direção coreográfica, porque eu não me sentia como um diretor, né? Esse pensamento verticalizado,
né, que essa hierarquia que continua até hoje, eu sou totalmente contra as hierarquias. Você começa a ver o seguinte, né? Você começa a fazer a aula, então tem um professor que te ensina, depois tem um coreógrafo que vai coreografar os passos que ele quer, tem um ensaiador que ensaia o que o coreógrafo quer, e tem o tal do espelho ainda por cima, né? E é a visão invertida. Eu fico olhando e sacando essas coisas. Então, sempre você delega o seu fazer para o outro. Não me interessa fazer alguma produção, né? Principalmente que eu trabalhando em grupos e companhias, com um olhar único. Porque eu acho que quando você tem a possibilidade de trabalhar com vários olhares, essa diversidade, a gente está falando tanto disso, ela é fundamental. Agora eu me sinto muito mais como um provocador e um mediador. Isso foi tomando uma dimensão tão grande de você buscar referências para trazer para a dança de outras áreas que aparentemente não tinha nada a ver com a dança. Eu sempre buscava referências em literatura, principalmente literatura brasileira, e os trabalhos que não eram de literatura eram de questões também que de uma certa forma abarcavam o Brasil. E quando eu fiz o trabalho, chamava Beijo nos Olhos, na Alma e na Carne, para o primeiro ato, a ideia era essa, não era vamos contar uma história do Nelson, vamos retratar a biografia dele. Não, a gente trabalhou muito para tentar entender, né, que ser humano eram aqueles que o Nelson criava, né? E como que você se aproximava daquilo, sabendo que você, né, podia ser qualquer um daqueles ali. Um daqueles era você. E depois também, quando eu fiz o Sem Lugar, no centenário do Carlos Drummond, foi também seguindo um pouco dessa perspectiva. Não pensando como fórmula, porque isso também é uma discussão muito séria, que eu acho, né? Você encontra uma fórmula que dá certo, entende? E aí o seu trabalho passa a ser muito mais uma oferta mercadológica, porque você vai repetindo e replicando aquilo que deu certo. O que me move é a pessoa, é o ser. O que esse ser tem, né, que é só dele. E como ele tem essa generosidade de compartilhar isso que ele tem com as outras pessoas. Quando ele doa de si para poder, né, fazer esse conjunto. O último trabalho que eu fiz para a companhia de dança do Palácio chamava Primeira Pessoa do Plural. Nós, trocar o eu pelo nós. E a ideia era essa, como que o coletivo afeta o indivíduo e quando o indivíduo afeta o coletivo. É isso que me move, acho que são essas questões do dia a dia, do cotidiano. Me move muito as questões específicas assim, né, do meu país, das coisas que, né, me chamam a atenção. Mas para mim, eu acho que é o ser humano, sabe? Durante um tempo, me preocupava também querer entender qual que era a função social do artista. Ele está na sociedade, ele vive em sociedade, ele vive em coletivo. Então, que tipo de trabalho era esse que ele fazia a escolha, mas que acrescentava alguma coisa para o coletivo? Nesse sentido mesmo, de propor, não verticalizado,
mas de propor uma outra forma de pensamento para poder até entender o que é a arte contemporânea. Eu não consigo entrar num espetáculo ou num filme, enfim, e não sair transformado, né? Então, quando eu vou às vezes eu saio até, né, emburrecido, que eu falo que emburrecido do verbo emburrar, ficar burro. Então eu saio emburrecido. Porque, né, que proposta é essa, assim? O que você está me propondo enquanto, né, um ser da minha espécie? Uma coisa que é importante a gente pensar, que o espaço geográfico, ele também contribui para a sua formação, enquanto ser, enquanto pessoa. Então, é lógico, se você, né, nasceu e foi criado num espaço geográfico, onde a topologia são montanhas e você mora ali dentro, isso vira corpo. Isso é corpo, né? Se você nasceu e foi criado num espaço que é amplo, que é aberto, que tem o mar, que tem... Esse corpo fala de um outro jeito. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba é pra gente sambar. Eu danço hoje porque acho que de todas as escolhas e os lugares por onde eu passei, talvez tenha sido a que mais me provocou, sabe? Assim, no sentido até de estar, né? Estou aqui falando, isso também é produção de dança. A dança, eu acho que ela ainda está num lugar um pouco elitista. Poucas pessoas têm acesso, né? Eu danço por isso também. É um desejo que eu tenho e está cada vez mais, né, potente, é da necessidade que eu tenho de trazer a dança para esse lugar. É mexer um pouco nessas, né, nessas hierarquias.